Rede Food Service, diretamente da Naturaltech Biofair Brasil 2026. A rede trazendo um pouquinho do food service para dentro dessa feira que está gigante, muito legal, lotada. E nós temos aqui uma parceira de vida, a Ginomoto Brasil, com a Marília Zagato. Falei certo, Marília? Certinho. Que é a gerente de marketing e nutrição. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar de nutrição, vamos falar de saudabilidade. Fala um pouquinho. Que a Ginomoto voltou, né? A falar um pouco da Ginomoto. Lógico, né? lógico. Mas assim, a Ginomoto voltou para a feira, né? Eu vi que teve um movimento todo especial da volta da Ginomoto para a Naturaltech, né? Fala um pouquinho da Ginomoto e conta para nós esse momento de vocês aqui na feira. Tá joia. A Ginomoto está participando da Naturaltech pelo 2º ano consecutivo. Ano passado foi o primeiro, a gente veio experimentar um pouquinho a feira, entender quais eram as marcas, as mensagens que a gente queria passar. E a gente voltou nesse ano com um stand um pouco maior, trazendo mais mensagens da nossa empresa, né? Então, a nossa participação esse ano, o grande foco é trazer a nossa mensagem corporativa, que é a Ginomoto, líder mundial em aminoácidos, que é uma mensagem que muita gente não conhece, né? A Ginomoto, às vezes, ela é muito conhecida por alguns dos seus produtos, mas muita gente não conhece que ela é líder em aminoácido. E muitas coisas saudáveis. Foi uma das primeiras que tirou o sódio, né? Uma das primeiras... É isso, assim, né? Falar um pouco sobre o sódio, falar um pouco sobre os produtos, como os nossos aminoácidos, né? O glutamato, que é um aminoácido, ele ajuda a reduzir sódio dos produtos e das preparações, né? E a gente veio também com alguns lançamentos, então a gente está com um lançamento de Sazon, que é o Sazon Meu Toque, que é um mix de ervas com algumas especiarias, alguns condimentos. Ele não tem sal adicionado na composição, ele só tem um pouco de glutamato, ele está em 3 versões, é um tempero super prático. É um lançamento? É um lançamento, né? A gente já está com ele no mercado há um tempinho, mas ele ainda é um lançamento, tem muita gente que não conhece. Então, e ele é um produto muito interessante para trazer para cá, para a feira, né? Ele tem um match muito importante aqui com a feira. A gente também veio com o Ajinomoto, que é o nosso produto que ajuda a reduzir sódio, né? Então trouxemos ele também. Trouxemos 2 versões de Vono. Uma Avono tradicional, que todo mundo já conhece. Delícia. Com redução de sódio. Então a gente tem versões aí que tem redução de sódio até 30% de redução. E a gente também tem a Vono Proteína, que a gente está com o lançamento de um sabor novo. Hein? Que ela já fazia parte do nosso portfólio, mas esse ano a gente lançou um sabor novo, que é o de milho com frango. E aí a Vonoproteína, ela tem 12 gramas de proteína, é fonte de fibra e também é reduzida em sódio. E a gente também trouxe os nossos suplementos de aminoácidos e o lançamento, né, dos suplementos, que é o nosso gel de carboidrato com BCAA. Fala um pouquinho dele, que diferente. Falo, é diferente. Esse gel é o quê? Para quê? Só para entender. Ele é um gel, gel que é utilizado no intratreino, né? Então, normalmente, quando os atletas, praticantes de atividade física, corredores ou algum outro tipo de atividade de endurance, precisa repor energia. Recomposição rápida, né? Recomposição rápida. Então, repor energia durante o treino ou durante uma prova. Existe a possibilidade de você tomar um gel de carboidrato, porque é uma forma de energia rápida. Que legal. Mas a Ginomoto é a empresa que está lançando o gel com o BCAA, que é um conjunto de aminoácidos também, que são super importantes. Então, a gente trouxe esse lançamento para a feira. E a gente está tendo uma boa aceitação dos profissionais. Imagina. Porque tem um deles que é de frutas cítricas, que ele não é tão doce quanto os vários outros gels de carboidrato. Então o pessoal fala, esse daqui dá para tomar mais, esse aqui é melhor. Porque não é uma coisa para degustar normalmente. Normalmente, acho que a gente degusta um pouquinho, né? Quando tá na vida real, é um sachê inteiro que você tem que consumir. Isso aí. Então, a gente tem tido uma ótima aceitação desse produto também. Legal. E a gente também tá com os nossos outros suplementos aí de aminoácidos, com toda a qualidade dos aminoácidos da Ginomoto. E a gente estava conversando um pouco, e você fez menção a alguns produtos que são reconhecidos, né, pelo mercado. Fala um pouquinho da Ginomoto, que é uma empresa de muitos anos, é uma das maiores empresas japonesas.
é líder em diversas categorias no mercado japonês, globalmente inova o tempo inteiro, porque traz soluções por onde passa, e daí às vezes tem gente que fala, pô, conheço por causa do Ajinomoto e não tem ideia do que está por trás Do desse tamanho. produto e de tudo que vocês fazem. Só conta um pouquinho da Ajinomoto pra gente. A Ajinomoto, ela é uma empresa centenária, já começa por aí, Centenária, né? É uma é. empresa centenária. Ela nasceu em 1909 lá no Japão, né? A partir da descoberta do gosto umami. Que todo mundo acha que o gosto umami é uma coisa da Ajinomoto, e não é. É uma descoberta de um gosto. Era um pesquisador que Sim. descobriu esse É o gosto. sexto, não é? É o quinto. Quinto É o sabor. quinto, Quinto sabor, é o quinto gosto, né? A gente tem 5 gostos do paladar humano, que é Já o eu querendo colocar o sexto. é o né? sexto. Você já está Existem prevendo estudos, um aí. existem estudos para novos gostos, mas ainda isso não aí. é nada comprovado. Sim, Mas a gente tem 5, mas né? o umami é o quinto, né? E o umami é o quinto, que é o doce, o amargo, o azedo, desculpa. É o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami. E uma... E a partir dessa descoberta do umami, o pesquisador entendeu que o componente responsável pelo gosto umami naquela preparação era o glutamato, livre dentro daquela preparação, que é um aminoácido. E aí ele começou a estudar, né, se associou a uma pessoa de negócios, e foi aí que eles começaram a extrair e produzir o Ajinomoto, que é o primeiro produto da empresa. No cristalzinho lá. No cristalzinho, que é o glutamato monossódico. Porque esse pesquisador, na época, olhou e falou assim, mas esse gosto é muito, muito bom. Eu quero levar isso para outras pessoas. Por que as pessoas não podem sentir essa comida tão gostosa que eu estou sentindo? E foi um pouco disso que mobilizou ele a levar esse gosto. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu comi pipoca com Ajinomoto. Que é um sucesso, que né? parecia que abriu um portal na minha frente, assim. Porque da diferença do sabor, faz né? uma diferença imensa, né? Então, esse foi o primeiro aminoácido da Ajinomoto. Ajinomoto, e a partir disso, com muita ciência e tecnologia envolvida, a Ajinomoto evoluiu. A gente tem o glutamato presente no nosso portfólio, que é o mais conhecido, que é o de temperos. Então, a Ajinomoto ela é líder na categoria de temperos aqui no Brasil. Mas a gente também vai ter o glutamato na Vono, em alguns outros produtos, né? A gente tem os nossos refrescos, o refresco MID, e a gente tem aminoácidos da Ajinomoto. Também é fantástico, né? E a gente tem aminoácidos da Ajinomoto em vários segmentos que a gente nem imagina, né? Então, a gente pode ter em cosmético, num creme dental, em medicamentos. Então, muitas vezes a gente consome aminoácidos da Ajinomoto sem nem saber que a gente está consumindo. Mas a gente sabe que o glutamato, né, é o primeiro ali. A forma de extração dele é a partir da fermentação de uma fonte de carboidrato. Aqui no Brasil é a cana-de-açúcar, porque é a matéria-prima mais abundante que a gente tem. Aqui é cana. Que legal! Mas em outros países do mundo pode ser milho, pode ser mandioca, pode ser beterraba. Enfim, depende da matéria-prima disponível do país. Não sabia que o processo era esse. Que legal. E a gente consegue ter um elevado grau de pureza na obtenção de todos esses aminoácidos, né? E aí é ele que está aí dentro do nosso portfólio todo. Então, você tinha perguntado falar um pouco da Ajinomoto. Essa é um pouco da grandeza da Ajinomoto. A Ajinomoto esse ano está completando 70 anos no Brasil. Então, é uma jornada grande também no Brasil, grande, né? Apesar de ser centenária no Brasil, 70 anos é bastante muita tempo. Coisa. E a gente é líder em algumas categorias, né? Principalmente na categoria de temperos. Hoje a Ajinomoto domina essa categoria, né? E a gente tem feito também todo um trabalho para avançar um pouco mais em algumas outras categorias. Nossa, que legal. Muito bom. Não poderia te falar, me corrija se estiver errado, mas a Ajinomoto, ao meu ver, é a primeira empresa no mundo a ter uma CEO mulher. Isso é um ganho maravilhoso por ser japonês, né? Por ser uma empresa japonesa. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que é um orgulho para vocês, né, Marília? É um orgulho, foi um momento histórico, né? Foi um momento realmente histórico dentro da Ajinomoto. Dentro do mundo. Assim, para a gente aqui na Ajinomoto do Brasil, foi a primeira vez que a gente teve uma CEO mulher, então
quando realmente foi anunciado a vinda, né, da Naoko-san para a Ajinomoto do Brasil, Que realmente lindo. foi muito... foi um marco, né? E eu Marco. acho que eu, como mulher, assim como outras mulheres da Lógico. companhia Não tinha também, como não falar, né? valorizaram muito. Eu acho parabéns, que é um Ajinomoto, movimento realmente muito importante dentro da companhia. Muito importante. Legal. E falando um pouco da Natural Tech, Marília, você já contou um pouco do portfólio que vocês estão trazendo aqui, mas a gente, no papel de ser o food service dentro da feira, a gente tem abordado nas conversas o movimento que está acontecendo no setor, empurrado por mudanças de hábitos alimentares e premissas de nutrição por parte do consumidor que, o food service está tendo que se ajustar. adaptar. Vocês que estão presentes também muito nesse setor e fazem esse trabalho de inteligência aí no desenvolvimento de produtos e soluções, como você falou, como que vocês estão enxergando isso? A Ajinomoto trouxe soluções novas para o Brasil esse ano, produtos congelados, quer dizer, vocês têm um portfólio que é muito bacana. Como vocês estão se movimentando nesse sentido? Eu acho que são algumas frentes, né? Que a gente não é uma única ação, né? São Isso. algumas frentes. Então, dentro da Ajinomoto, para o portfólio de food service, de varejo de food service, mas focando no food, a gente tem um olhar para a melhoria de composição nutricional dos produtos. E aí isso envolve redução de sódio, de açúcar, de gordura, ou às vezes acrescentar algum nutriente dentro da característica daquele produto do portfólio, né? E às vezes são reduções de sódio que às vezes a gente nem apresenta um claim na embalagem, porque não é uma redução de sódio que aparece para o consumidor, mas é uma redução de sódio que entra como um compromisso da Ajinomoto, né? Então, que é um processo que já vem acontecendo desde 2018. Então, a gente tem uma meta de 60%, de agora até 2030, atingir 60% do nosso portfólio atingindo essas metas de redução de açúcar, gordura e sódio. E a gente está com 55% do nosso portfólio dentro dessa meta. Então, a gente está... é animador, né? Porque quando a gente começou lá no início, o nosso cenário era um pouco mais crítico. Então, a gente vem trabalhando muito e isso é pensando no portfólio atual e já nos novos lançamentos. Então, quando a gente lança um novo produto, a gente já busca lançar esse produto atendendo a essas metas nutricionais. Então, hoje, com certeza, a gente lança produtos muito mais balanceados do que a gente lançava no passado, né? Que a preocupação com a saúde, a preocupação com a nutrição era um pouco menor, né? Era mais baixa. Então, acho que esse é uma das frentes, uma das frentes onde a gente trabalha. Uma outra frente que a gente trabalha é ensinando os nossos operadores do food service a como utilizar os produtos, né? Porque também não adianta a aplicação. Né? Porque não adianta a gente reduzir e aí lá na ponta o operador usar de qualquer forma. Que a gente sabe que acontece. Né? A operação dentro dos restaurantes, das cozinhas, é muito intensa e acontece. Mas a gente também tem uma série de treinamentos e visitas técnicas que são realizadas por esses operadores. Então, quando a gente faz um mão na massa, uma aula show, a gente já traz receitas que são calculadas e balanceadas com a recomendação de uso do nosso produto, exatamente para que a quantidade de sódio, por exemplo, daquela receita não seja muito alta, né? Então, também tem um trabalho aí educacional com o operador. E tem também um trabalho que a gente faz junto a algumas grandes redes, né? Então, a gente fala muito com nutricionistas. Eu sou nutricionista. Isso que eu ia falar, um pouquinho de você, né? Eu sou nutricionista. A gente fala muito com nutricionistas clínicos, quando a gente está falando aí dos produtos de varejo, mas tem muito nutricionista dentro da cadeia do food service, né? Dentro de grandes redes. Então, a gente também consegue levar as informações científicas até para redução de sódio para esses nutricionistas das grandes redes. Então, é um trabalho aí em várias frentes que a Ajinomoto consegue contribuir um pouco com esse mercado de saudabilidade, porque é uma demanda que vem vindo, né? Assim, as pessoas querem comer melhor, né? Então, cada vez mais as pessoas querem entender se realmente aquele alimento que está sendo servido no food service, nos restaurantes,
como que ele foi preparado, será que tem muito sal, tem muita gordura, né? Então, a gente tem trabalhado nessas frentes. E como vocês comentaram, tem o Gyoza, que também é uma nova entrada da Ajinomoto no mercado. Fizeram uma campanha Com muito linha de bonita, congelados, né? Isso, que aí é o nosso primeiro produto congelado. E ele é um primeiro produto pronto para, assim, né? Que eu falo pronto para consumo, porque ele está ali congelado, a gente consegue preparar ele rapidamente. E ele tem uma composição nutricional excelente. Então, também a gente tem trabalhado alguns atributos nutricionais dele, exatamente porque ele entrega algumas versões, né? Entregam uma boa quantidade de proteína, ele tem um balanceamento interessante também. E vocês estão numa categoria, uma das categorias mais reconhecidas da Ajinomoto, é muito importante para o setor de food service, que é a de temperos. Isso. Porque ainda mais que a gente está num momento de valorização da proteína e de diferenciação de pratos por meio de molhos e condimentos, por causa de questões operacionais e de qualificação da mão de obra. Então, a Ajinomoto é uma empresa que nasceu atualizada. E o know-how de vocês, ele tem muita sinergia com o momento que o mercado está vivendo. Então, é verdade. O portfólio está fazendo sucesso, não é à toa, não. Fala um pouquinho da Marília, porque você falou umas coisas tão legais, você é nutricionista, existe um plano de carreira muito legal dentro da Ajinomoto. Quanto tempo você já está lá? Eu estou na Ajinomoto faz 9 anos, estou completando 9 anos legal. agora. E eu entrei com alguns desafios, né? Eu entrei dentro do início desse processo um pouco que eu contei para vocês. Então, esse processo da política de nutrição, das melhorias nutricionais, de olhar para o portfólio, como que a gente vai avançar, como que a gente vai trabalhar as melhores recomendações de uso dos produtos, a parte de educação nutricional, relacionamento com nutricionistas. Tudo isso que eu comentei foi uma construção aí ao longo desses anos, exatamente para que a gente consiga levar um pouco mais essa informação nutricional e trazer realmente a ciência da nutrição aplicada à indústria de alimentos, né? Que eu particularmente, Marília, acho super importante isso, né? Então, às vezes rola às vezes uns questionamentos. Nossa, mas você é nutricionista e você trabalha na Ajinomoto, ou você trabalha com temperos? É muito importante você falar isso. E eu falo sim, porque é o olhar do nutricionista dentro da indústria de alimentos. Senão que a indústria está preocupada, né? Exato, a indústria está preocupada e esse profissional consegue fazer mudanças importantes. Isso aí. Porque tem um olhar diferenciado, né? E é claro que cada profissional vai ter um olhar para o seu negócio, para o seu conhecimento. Então, o engenheiro de alimentos ele vai estar muito focado na parte do desenvolvimento. O pessoal de marketing vai trabalhar, obviamente, com a divulgação, comunicação do produto. Mas, quando a gente está falando de melhoria nutricional... Não tem noção do tanto de pesquisa que vocês fazem, né? Exato, né? Então, assim, a Ajinomoto é uma empresa que se preocupa muito com a nutrição e a gente tem nutricionistas trabalhando em diversas áreas da Ajinomoto. Eu sou do marketing e nutrição, mas a gente tem nutricionistas na área de comunicação científica, de assuntos regulatórios. Então, é realmente uma empresa que se preocupa muito com a nutrição e a saúde da população, né? Eu tenho um restaurante, quero que você vá lá e apresente seus produtos e me ajude a mexer, a melhorar um pouco a nutrição. O que eu devo fazer? Existe uma área de treinamento? Como que funciona essa parte de vocês lá? Existe. Então, dentro do marketing e nutrição ainda, né? Eu sou a parte realmente da nutrição, mas a gente tem um grupo grande dentro do marketing e nutrição. Então, a gente tem a área do food service, que é dentro do marketing e nutrição, que são chefes de cozinha, que dão todo esse suporte, tanto para desenvolvimento de material, ficha técnicas, e eles também fazem algumas aulas para os operadores, que são os donos de restaurante, que às vezes precisam entender um pouco melhor, ou treinar a equipe para como aplicar melhor os produtos, ou fazer uma receita diferente, ou melhorar aquela receita. Então, a gente consegue fazer essas aulas, essas visitas técnicas para os operadores, e aí, normalmente, a gente faz isso via o time de vendas, né, que é quem está em contato direto ali com os restaurantes no dia a dia. Então, a gente recebe essas solicitações e aí a gente vai atendendo também esses operadores. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pela participação na feira, pelo trabalho que vocês fazem e obrigado por participar, né? E aí, eu tenho essa operação,
Fala aqui nessa câmera, como que eu faço para chegar até você, as suas equipes? Converse com o seu representante de vendas da Ginomoto e fala: eu preciso de uma visita técnica de um profissional dos nossos chefes do Qual- chefe de cozinha da Ginomoto. Qual que é o site? O nosso O site da Ginomoto. é o aginomotofoodservice.com.br. E normalmente as solicitações vêm via o representante de vendas, tá? Legal. Tá bom. Hoje estou bom. muito feliz, né? Que bom ter conseguido. A Ginomoto tem o meu carinho, o meu amor, já te falei, que desde quando a gente começou, lá nos tempos de antigamente bolinha, viu? Então, assim, estou muito feliz com você. Muito obrigado, viu, Marília? Eu agradeço muito, a gente fica muito feliz que vocês gostem tanto assim da Ginomoto. Gostamos. O E Eduardo agradeço. sabe e a gente tem feito alguns trabalhos com vocês no Guiosa, a rede participou, e a parte de treinamento que a gente tem, chamado Insider também, teve algumas equipes de vocês conosco no treinamento que o Zani ministra, lá dentro da ABIA, então a gente tem muito carinho e muito respeito pelo que vocês fazem, pelo que a Ginomoto é aqui no Brasil. Obrigada por deixar a gente contar um pouquinho dessa história aqui também, Isso dividir aí. com vocês. Nós quem agradecemos. Isso aí. Isso. Pessoal, a Ginomoto Brasil, na Natural Tech, Bio Brasil Fair, Rede Food Service, daqui a pouco tem mais. Obrigado.